E atenção família, porque quem acabou de dizer foi Fabrício Romano, o negócio do Julián Álvares é totalmente real. E o Barça vai fazer, nas próximas horas, a primeira oferta oficial pelo jogador. Atenção, porque é uma verdadeira loucura. O que aconteceu ontem em Barcelona pode mudar completamente o futuro do Barça. Porque enquanto todo mundo falava sobre a contratação de Anthony Gordon, em silêncio, Deco já estava fazendo a primeira investida real por Julián Álvares. E atenção, porque agora já sabemos exatamente como tudo aconteceu. Os horários, as reuniões, quem esteve presente, quem não esteve e como foi. Joan Laporta acabou entrando pessoalmente na negociação. Porque sim, porque isso já não é mais um boato. Isso já é uma negociação em andamento. E vou contar para vocês neste vídeo a sequência completa de um dos dias mais quentes do mercado do Barça. Porque enquanto o clube fechava com Anthony Gordon, também começava a se movimentar para tentar a contratação mais empolgante do verão. E atenção! Porque no Barça querem fechar com Julián Álvares antes da Copa do Mundo, sim. Antes da estreia da Argentina, no próximo dia 17 de junho, e isso acelera tudo. A história começa à tarde, em um hotel de Barcelona, onde acontece a primeira grande reunião. Sem câmeras, sem fotos, sem barulho. Embora seja verdade que alguns colegas, como os gigantes, flagraram e ficaram atentos a essa primeira reunião. Nessa reunião, como comentamos, havia nomes muito importantes na mesa. E agora vamos falar para vocês quem foram os participantes, então preste atenção e anote as pessoas que participaram dela. Deco, pelo lado do Barça, diretor de futebol e responsável por negociar todas as contratações. Fernando Hidalgo, representante oficial e direto de Julián Álvares. Juanma López, representante de Dani Olmo, e Joan Garcia, junto com Andy Vara. Ambos fazem parte da mesma agência de representação de jogadores de futebol. E aqui há um ponto importantíssimo. Joan Laporta não esteve presente nesta primeira reunião, que foi puramente técnica. Foi Deco quem liderou pessoalmente essa primeira investida formal por Julián Álvares, o Aranha. E atenção, porque o encontro durou até às 8 da noite. E, portanto, durante todas essas horas, vários assuntos foram discutidos. A situação do jogador, a postura do Atlético de Madrid, as opções econômicas e as diferentes fórmulas para tentar fechar a contratação do atacante argentino. Porque o Barça já sabe algo importante. Julián está feliz no Atlético de Madrid, mas se aparecer a opção Barça, ele vai priorizar. E isso a gente já comunicou ao Atlético de Madrid. Mas atenção, porque o mais forte aconteceu logo depois, porque naquela mesma noite a negociação deu um passo ainda maior. E sim, apareceu a figura do presidente Joan Laporta. Depois do jogo do Barça feminino, no Johan Cruyff, onde, aliás, houve a despedida de Alexia Putellas, Joan Laporta foi direto para esse jantar privado no hotel. E aqui, tudo muda. Porque agora não falamos apenas de Deco. Aqui entra o presidente do Barça. E nesse jantar estiveram presentes Joan Laporta, Deco, Alejandro Echevarría, Juanma López e Andy Vara. E atenção a esse detalhe. Porque sim, Fernando Hidalgo já não aparece na equação. O empresário de Julián Álvares já tinha ido embora. E agora vamos te contar o porquê. Pois o esforço já havia sido feito horas antes no hotel. Agora era hora de outra coisa. Validar a estratégia a ser seguida pelo Barça. Laporta queria ouvir pessoalmente da boca de Deco e dos representantes Andy Vara e Juanma López quais eram as sensações. Como o staff do jogador via a operação para acabar assinando com o Barça. O que o Atlético de Madrid está pedindo. E realmente se o Barça tem opções reais de fazer a contratação. Ou seja, ontem não houve apenas uma reunião. Ontem houve 2 reuniões de cúpula. 2 reuniões e as 2 em questão de horas. Primeiro, Deco organizou uma operação até às 8 da noite com todos os envolvidos.
Depois o presidente Joan Laporta se junta pessoalmente para dar sinal verde ao plano. E isso demonstra uma coisa muito clara, e é que o Barça está levando isso muito a sério. E aqui vem uma das grandes chaves de tudo, o Mundial. Porque o Barça não quer que isso se transforme na novela eterna do verão. Nem o Barça, nem o Atlético de Madrid, nem mesmo o próprio Julián Álvares querem que essa novela se estenda até o final do verão. Portanto, a ideia do clube é clara. Eles vão tentar fechar a negociação com Julián Álvares e o Atlético de Madrid antes do início do Mundial. E atenção à data, anotem aí, confiram o calendário de vocês, porque a Argentina estreia no dia 17 de junho contra a Argélia. Isso significa que o Barça quer acelerar tudo nos próximos dias. Por quê? Muito simples. Porque depois da Copa do Mundo, o preço de Julián Álvares pode explodir ainda mais. Se Julián Álvares se destacar pela Argentina, isso aconteceria. A Europa vai entrar na briga. Times como o Paris Saint-PSG, muitos da Premier League, até mesmo times ricos da Arábia, ou seja, todos vão querer contratar a Aranha. Por isso, o Barça quer se adiantar, quer chegar primeiro para garantir os serviços desse jovem e talentoso atacante argentino. Querem aproveitar algo muito importante, a vontade do jogador. Porque, segundo as informações, Julián transmitiu algo muito claro ao seu staff. Se sair do Atlético de Madrid, sua prioridade é o Barça, e isso no Camp Nou é considerado totalmente fundamental. Mas atenção, porque há uma figura que pode acabar sendo determinante em toda essa história. Não é só o seu empresário, Fernando Hidalgo. Aqui há uma pessoa que ontem esteve envolvida na reunião, que pode ser essa peça que pode mudar a mentalidade do Atlético de Madrid para negociar com o Barça e tornar possível, ou melhor dizendo, tornar mais fácil a negociação. Estamos falando de Juanma López. E muita gente não está entendendo a real importância que essa pessoa tem. Porque ele não é só o representante atualmente de Dani Olmo e de Joan Garcia. Além disso, Juanma López é alguém muito ligado ao Atlético de Madrid. Como jogador, ele passou uma década lá no clube colchonero e atualmente, evidentemente, conhece perfeitamente como o clube funciona. Ele tem uma relação com muita gente dentro do Atlético de Madrid. Conhece de perto Matteo Alemán, que é o atual diretor esportivo do clube colchonero e também passou pelo Barcelona na época. Tudo isso pode facilitar muito as conversas, porque uma coisa é negociar de fora e outra, bem diferente, é fazer isso com alguém que conhece perfeitamente como funciona o Atlético de Madrid. Por isso, a presença dele em ambas as reuniões não é coincidência. Ele está lá porque pode ser a ponte-chave da operação. E no Barça, acreditam que ele pode ajudar muito a evitar uma guerra aberta entre os clubes. Porque nem o Barça nem o Atlético querem um verão cheio de vazamentos de tensão constante. Os dois querem discrição, rapidez e clareza. Mas atenção, porque agora eu vou contar para vocês a parte mais complicada da operação. E é o dinheiro, porque o Atlético de Madrid já definiu o preço final de Julián Álvares. A gente te conta agora, clica no botão de curtir e se inscreva. No Barça, eles calculam que a operação pode girar em torno de 100 milhões de euros. Na verdade, nosso colega do jornal Sport, Carlos Monfort, adiantou que o Barça vai enviar uma primeira oferta de 90 milhões de euros mais bônus. O acordo com o jogador já está bem encaminhado após a reunião que estamos contando para você. Isso é informação de última hora. Se há alguns dias se falava em 150 ou 200 milhões, o Barça, após negociar com Juanma López e o próprio Fernando Hidalgo, confia que pode reduzir as exigências do time do Atlético, já que Julián está louco para vir para o Barça. E é a sua maior prioridade. E isso, evidentemente, esses 100 milhões não incluem as variáveis. Entendemos que é uma verdadeira loucura que é preciso pagá-los, porque hoje em dia o mercado de transferências está totalmente maluco.
E ainda mais se for para contratar um atacante como Julián Álvares, que tem faro de gol, juventude e é um jogador muito querido e acompanhado por muitos clubes. Mas o clube acredita que Julián vale esse esforço. Hansi Flick quer contar com os melhores. Por isso, o herdeiro ideal de Lewandowski já tem nome e sobrenome. Já sabemos quem é o atacante perfeito para Hansi. E a grande estrela do novo projeto, além das que já temos em casa, é Julián Álvares. Mas agora, como o Barça pretende pagar? É aí que Deco está trabalhando como um louco. Porque o clube estuda pagamentos parcelados, fórmulas financeiras, possíveis vendas e até mesmo, atenção a esse dado, incluir jogadores na negociação. E aqui surge um nome, o de Marc Casado, porque Simeone gosta muito do meio-campista azul-grená. E o Barça sabe que qualquer peça pode ajudar a baratear a negociação. Mas o importante aqui não é só o dinheiro, é a percepção interna que o Barça tem. E há algo muito claro, Julián quer vir. E quando um jogador quer vir para o Barça, muitas vezes as coisas acontecem. Então, pessoal, atenção porque a cronologia de ontem já está muito clara. Vou resumir de novo para vocês. À tarde, Deco faz a primeira investida formal em um hotel de Barcelona. Até às 8 da noite são feitas negociações com o entorno de Julián Álvares. E à noite, Joan Laporta entra em cena pessoalmente com um objetivo claro: fechar a contratação de Julián Álvares pelo Barça antes da estreia de Julián com a Argentina na Copa do Mundo. E vou dizer uma coisa, isso começa a parecer muito sério. Muito mais sério do que parecia há apenas 48 horas, e mais ainda quando o próprio Fabrizio Romano acabou de informar nesta manhã, ou seja, há poucos minutos, que o Barça fez a primeira oferta formal ao Atlético de Madrid por Julián Álvares. E o colega Carlos Monfort, do jornal Sport, fala em 90 milhões mais bônus. Portanto, isso é totalmente real. Porque quando Deco e Laporta se movem assim, é porque acreditam que a operação pode realmente acontecer. É difícil? Muito. É caro contratar? Uma loucura. É impossível? Nem de longe. E além disso, depois de ter fechado a contratação de Antony Álvares, o Barça mostra sua força financeira. Então quero ler vocês nos comentários. Vocês acham que Julián vai acabar no Barça? Você pagaria 100 milhões de euros pela estrela argentina? Te convido a nos seguir, se inscrever e participar com seus comentários. Deixe seu like se você quer que Julián venha para o Barça. Inscreva-se porque vem horas quentes por aí. E fiquem atentos, porque isso está só começando. Barça ontem, Barça hoje, Barça sempre. Legendado por Gencoio.